Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, que nessa tarde maravilhosa, estarmos aqui presentes. Então, pensei que queria dedilhar. Então, vamos fazer a nossa oração para começar o trabalho, que já começou com a presença das cantoras aqui, das nossas cantoras aqui. E já que as cantoras brilharam tanto, fica o convite para outros que querem participar do coral, viu, pessoal? Nós estamos precisando de pessoal para participar do coral. Então, fica convidado as outras pessoas também para participar. Aí conversa com a Elaine, com o pessoal do grupo aí, Odu, então conversa tudo com ele. Mas vamos dar início ao trabalho, então, com a nossa oração. Amado Mestre Jesus, divino amigo, amigo certo de todas as horas, agradecemos a presença desses seus emissários que se fazem presente nesta tarde, neste momento aqui nessa casa de trabalho, nessa casa de oração, agradecendo a presença de todos, porque sabemos que nessa tarde vamos usufruir no comentário do nosso irmão, que a respeito de Jesus vem trazer novos conhecimentos para que possa engrandecer a todos nós, evoluirmos em conhecimento, mas principalmente que possamos também evoluir em amor e em fraternidade. Capaz de Jesus nos envolva hoje, amanhã e sempre, que assim seja. E para a palestra de hoje, o nosso irmão Leonardo Arruda veio correndo de Limeira para Araras só para nos trazer a chave para Jesus.
Boa tarde a todos. E o problema é que eu acho que eu esqueci a chave em Limeira, viu? É sempre uma alegria muito grande poder falar do Evangelho, falar de doutrina espírita, agradecer ao convite, a oportunidade de retornar a essa casa, a essa cidade bendita, e nesse tema que tão precioso nos faz ao nosso coração, de fato, refletir um pouquinho sobre Jesus, compreender qual seria a chave ou aquilo que nos abre, de fato, a compreender Jesus com a ótica do hoje. Muitas vezes nós vamos tentando olhar para Jesus, ainda analisando o período do passado, em um momento, em um mundo moderno que nos traz tantos desafios, com uma mensagem tão moderna da doutrina espírita, que nos convida a nos abrir realmente, a penetrar em nós, no nosso espírito, aquelas vibrações das palavras do Cristo. É isso que nós esperamos na tarde de hoje, de conseguir compreender o que a doutrina espírita tem de preciosa a nos abrir de fato ao conhecimento que Jesus, através do seu Evangelho, traz a todos nós nesse momento da humanidade. É preciso que nós olhemos de fato aos tempos presentes, compreendendo a dificuldade, muitas vezes as incertezas, mas antes de tudo, compreendendo a condição em que nós nos encontramos. Porque falar de Jesus, pensava eu, ainda refletindo, estudando, quando pensamos aos discípulos, aos tempos do Cristo, comparado aos dias de hoje, será que hoje seriam dias mais difíceis de nós vivermos o Evangelho ou mais fáceis? Pensava eu na quantidade de distração que os discípulos tinham, comparados com as distrações que temos hoje. Porque muitas vezes achamos que os dias de hoje talvez seja mais fácil de compreender as lições de Jesus. Mas se nós não tivermos com a lente correta, ajustada, muitas vezes o movimento do mundo nos coloca muito distante do verdadeiro Evangelho. Falamos, repetimos, mas parece que o Evangelho fica apenas à superfície de nós. E é preciso que algumas vezes mudemos a nossa perspectiva diante da vida, para que o Evangelho possa nos tocar e nos transformar. Em um mundo em que estamos todos mais do que conectados, hiperconectados, de todos os modos, de todas as maneiras, principalmente com a tecnologia, é natural que pareça que nós estejamos mais próximos do que nunca. O fato é que, olhando e analisando a sociedade, ainda que superconectados, nunca estivemos tão isolados um do outro diante das possibilidades que chegam até nós. Poderíamos usar desse benefício para nos aproximarmos ao bem, ao convite do trabalho do bem. Mas muitas vezes essa conexão nos coloca apenas a distrairmos diante da verdade que abre aos nossos olhos. Diante das conexões, da velocidade das informações, desse momento, desse mundo moderno que vivemos, e é preciso entender o meio em que nós estamos inseridos para saber como aplicar aquilo que Jesus e os bons amigos espirituais nos trouxeram pela doutrina espírita. Porque com ferramentas preciosas, aplicadas de forma equivocada, naturalmente iremos caminhar ou trabalhar distante do progresso que Deus espera de cada um de nós. Por isso, nesse mundo em que nós deveríamos estar interligados de fato pelo sentimento, pelo caráter da caridade, muitas vezes estamos nós distantes. Muitas vezes criamos a síndrome da urgência, em que não paramos a contemplar aquilo que a vida nos convida a viver.
preocupados a toda vez buscarmos a dopamina, a alegria, a felicidade, a sensação do prazer imediato, esquecemos que muitas vezes precisamos construir a felicidade duradoura. Quando apenas a superfície olhamos do mundo, imaginamos muitas vezes a felicidade de um aspecto ou em um quadro muito diferente da realidade apresentada por Jesus. Por isso, na síndrome da urgência em que vivemos, de querer tudo para agora, de esperar que tudo aconteça no nosso momento, vamos olhando para a vida e naturalmente vamos nos estressando. Naturalmente vamos chegando a estados que não conseguimos nos controlar, ansiedade que vai saltando e que nós não entendemos de onde vem. E naturalmente vamos colocar o nosso olhar a culpar o exterior. O momento em que vivemos, a sociedade em que estamos, a forma como estamos nós vivenciando os jovens, como as coisas têm caminhado e parece estar em um trilho desgovernado. E quando olhamos naquela rotina incessante que vamos trazendo, em que parece que os desafios nunca acabam, parece que vencemos um, surge dois, parece que a luz do túnel cada vez mais distante se coloca, aquele mundo de alegria, aquela doutrina consoladora, aonde nós encontramos a consolação ou a luz do mundo? Porque, mais uma vez, parece-nos que a desesperança vai tomando conta dos nossos corações. Às vezes mascarado pela data em que nós vamos chegando, do próprio Natal, mas é preciso que façamos um olhar de como vivemos ou como caminhamos nesse último ano, ou de 10 anos para cá, qual a perspectiva temos nós ao olhar para o mundo? E é nessa desesperança que vamos perdendo a compreensão do porquê aqui nós estamos, deixando de lado buscar sentido para a nossa existência, apenas vivendo, buscando uma tal alegria que nos distancia de fato daquele caminho, daquele alvo que Jesus veio nos trazer e que nós tanto conhecemos pelas palavras, mas que muitas vezes ainda não deixamos o nosso coração conhecer. Por isso, muitas vezes, olhamos ao nosso estado e vamos nos sentindo um vazio existencial. Por que aqui estou? Por que preciso fazer tal coisa? Para quem eu estou fazendo? Para quem eu vou deixar? O que será que temos nós construído dentro de nós? É preciso que nós pensemos, analisando os ensinamentos que Jesus nos trouxe aos dias de hoje, quantas passagens, quantas parábolas que se repete aos dias de hoje como lições que muitas vezes nós ainda não conseguimos ganhar compreensão. E não diferente, hoje nós vamos recorrer a uma lição de Jesus, a uma passagem do Cristo que nos parece mais presentes do que nunca. Quando olhamos ao próprio Evangelho e encontramos a passagem dos discípulos na estrada de Emaús. É uma passagem que poderíamos trazer diversas explicações. É uma passagem, assim como as lições do Cristo, que nos possibilita mergulhar diversas camadas, buscar compreensões profundas, ou às vezes apenas superficiais. Por isso é entender que a mensagem do Cristo aos dias de hoje ela é mais presente do que nós imaginamos, porque o próprio Cristo já anunciava que nós viveríamos momentos difíceis, por escolhas nossas, pelo livre-arbítrio que nós vamos ganhando a partir do conhecimento que nós mesmos vamos adquirindo. Por isso, quando da morte do Cristo, após a sua morte, vai dizer que algumas mulheres vão visitar o corpo do Cristo no sepulcro. E chegando ao sepulcro,
não encontra o sepulcro aberto, mas o corpo do Cristo não estava mais lá. E havia 2 anjos que perguntam a elas: por que é que buscam aquele que vive no mundo dos mortos? E poderíamos aqui trazer a ideia de por que estamos a toda vez buscando apenas aquilo que é material e esquecemos do ensinamento que Jesus nos trouxe. Mas a mensagem de hoje não é mergulharmos a esse ponto da passagem, é compreendermos a partir daqui em que momento da passagem nós estamos, em um ensinamento superficial dela. Porque saindo de lá, do sepulcro, as mulheres retornam então ao acampamento junto dos discípulos, e alguns discípulos não acreditaram que o corpo não estava lá. E vão então, alguns discípulos, também conferir se as mulheres haviam trazido a informação correta. E chegando ao sepulcro, apenas encontraram o mortuário, as roupas, as vestes, os panos, os lenços, que estavam em torno do corpo do Cristo. E vai dizer que nesse momento 2 rapazes ou 2 discípulos saíram do acampamento e foram então a uma aldeia. E enquanto eles estavam caminhando, saindo de Jerusalém até essa aldeia de Emaús, vinham lembrando de tudo aquilo que o Cristo havia ensinado. E vinham se lamentando, vinham reclamando. Eis que perto deles aparecia então um tal peregrino, que pergunta a esses 2 o porquê que eles estavam naquela condição, naquela desesperança, naquela tristeza profunda. E eles vão dizer ao peregrino: é porque Jesus nos prometera o reino de Deus, nos prometera uma felicidade, mas Jesus morreu, e junto dele a nossa esperança também morreu, porque nós imaginávamos que ele traria grandes revoluções, mas hoje ele está morto, ainda que algumas mulheres tenham ido visitá-lo e o corpo lá não estava, ainda que alguns discípulos fossem lá confirmar e ele também não estava. Já é o 3º dia e ele ainda não retornou. E esse peregrino vinha conversando com eles, falando sobre as Escrituras, falando sobre os ensinamentos dos antigos profetas, falando de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Em um determinado momento, ainda diz: porque são tolos e lentos a compreender aquilo que já trouxeram para nós. Por que deixastes a todos os ensinamentos e não deixou penetrar em vocês esses ensinamentos? Todas as lições que Jesus e os profetas vos trouxeram. Mas mesmo assim, continuaram a lamentar, a reclamar, e chegando ao local em que eles parariam, convidaram aquele peregrino a adentrar com eles. Chegando ao momento da refeição, ao fechar os olhos, é aí que o peregrino então toma o pão, abençoa, divide a eles, e ali perceberam que o peregrino, a caminhar com eles durante toda a estrada, era o próprio Cristo, só o reconhecendo no momento do partilhar do pão material. E dali para frente, Jesus desaparece mais uma vez. Essa lição, essa passagem, há várias formas de nós trabalharmos. Mas o que eu busco hoje é trazer uma reflexão desde da segunda revelação que nos foi apresentado, o caminho que nós temos escolhido aos dias de hoje, diante do ensinamento que a doutrina espírita nos traz. A estrada de Emaús representa, sim, a saída das leis de Deus aos desvios humanos que muitas vezes vamos fazendo.
quanto do pão partilhado, poderíamos trazer a doutrina espírita em nossa vida. Mais uma vez, sendo o ensinamento da lei de Deus apresentada a todos nós, para que nós pudéssemos compreender a partir daí. É preciso, então, que nós lembremos um pouco em que momento da nossa maturidade espiritual nos encontramos. Porque, se vamos trabalhar a ideia da revelação, como colocado ao primeiro capítulo do livro A Gênese, onde Kardec nos relembra as revelações que Deus vai enviando à humanidade para lembrar das suas leis. Quando iniciamos em Moisés, é preciso que nós lembremos que antes de Moisés ainda acreditávamos em diversos deuses. Nada novo para nós. Quando Moisés apresenta então a uma humanidade um tanto quanto difícil a ideia de um Deus único, apresentando um Deus, deixando de lado outros deuses, um Deus superior que controlaria a partir dali o que deveríamos fazer ou não. Muitas vezes ainda um Deus vingativo, punitivo, na ideia de uma sociedade que precisava da existência ou da imaginação de um Deus desta forma. Passa-se 18 séculos para que a segunda revelação comece a se desenvolver. Jesus, tomando daquilo que era divino dos ensinamentos de Moisés, descartando aquilo que era humano, acrescenta então a ideia de um Deus único, a ideia do amor. Aquela primeira revelação que havia sido imposta à humanidade pela maturidade espiritual do povo no tempo de Jesus, Jesus não mais parte de uma ideia de imposição, mas da ideia do exemplo, da persuasão pelo próprio exemplo, ensinar, praticar, para que aqueles que compreendessem pudessem, a partir dali, seguir os seus ensinamentos. Fato é que a primeira e a segunda revelação parte da ideia ou da figura de um homem, de um profeta, de um Messias, que passa os ensinamentos aos homens, e os homens vão trazendo o legado a partir dos tempos. Por isso, quando olhamos aos próprios evangelhos, não foi o Cristo que o escreveu, mas os discípulos, passando pelos homens de geração em geração, muitas vezes sofrendo inclusive adulterações dos homens pela incompreensão. É chegado um momento que Deus gostaria que as informações não mais chegassem na figura de um homem, para, passando de homem a homem, outros compreendessem a sua lei. É aí que, ao invés de fazer que o ensinamento partisse de um homem, que o ensinamento passasse a chover sobre toda a humanidade. Que as leis de Deus pudessem começar a surgir diretamente aos homens. Homens maduros, com capacidades espirituais para compreender diretamente aquilo que Deus esperaria de nós referente à sua lei. A doutrina espírita, que não parte mais saindo de um homem, mas chega a nós como se fosse realmente chuvas de luzes, nos trazendo a terceira revelação para que nós pudéssemos olhar para Deus e compreender a sua verdadeira lei. Quando nós olhamos isso, percorrendo então a história e chegando aos dias de hoje, com a doutrina espírita em nossas mãos, como nós devemos olhar para o mundo, diante dos ensinamentos que Deus fez chegar até nós, não mais por intermédio dos homens, mas diretamente a cada um de nós. Porque não precisamos mais pensar em Deus a partir do que alguém está nos falando. A doutrina espírita nos dá a condição de olharmos para Deus a partir da nossa própria razão. Compreender as leis de Deus, para analisar as coisas não mais pela lente do mundo, mas pela nossa própria lente. Porque
quando olhamos ao avanço da humanidade, percebemos que as grandes evoluções que aconteceram até os dias de hoje desviaram um tanto quanto a rota da existência da humanidade. Por isso, olhamos e entendemos que as coisas não estão como talvez gostaríamos que estivesse. Não está como realmente nós olhamos a Deus e pensaríamos: bom, Deus parece que não tem feito o seu papel. Mas assim não é. Por isso é importante que olhemos pela ótica da própria razão, aquilo que a doutrina nos coloca, o que aprender de Jesus, para aplicarmos aos dias de hoje, diante da dificuldade que estamos nós presenciando diariamente. Não têm sido tempos fáceis, não nos iludamos, porque caminhar imaginando que os tempos têm sido fáceis, por vezes temos nós fechado os olhos para a realidade do mundo e principalmente para a realidade anunciada pelo próprio Cristo. Mas é chegado o momento que, recebendo o pão partilhado da espiritualidade, voltando à passagem dos discípulos na estrada de Emaús, façamos como os discípulos. Ao reconhecer o Cristo, a partir dos ensinamentos recebidos ou partilhados para conosco, pela espiritualidade, que possamos retornar mais uma vez ao encontro daqueles que deixamos para trás. Assumirmos o nosso papel como aquele que compreende o Cristo, os ensinamentos do Cristo, das leis de Deus, diariamente a nossa vida. Quantas têm sido as oportunidades que se desenham para nós? Se eu tivesse aproveitado todas elas, se eu tivesse abraçado cada oportunidade, entendendo verdadeiramente aquilo que Jesus havia nos trazido quanto à ideia de uma lei de Deus, o quanto já teríamos avançado, o quanto como humanidade teríamos progredido, o quão mais distante estaríamos, o quanto menos lamentando estaremos nós aos dias atuais. Por isso, quando nós olhamos, é preciso que mais uma vez nós voltemos a perguntar: o que estamos nós fazendo aqui, nesse momento, encarnados, neste corpo físico, nessas limitações físicas? Qual é o objetivo de estarmos aqui? Pensemos brevemente. Quando Kardec está tentando compreender sobre a encarnação dos espíritos, ele gostaria muito de saber o porquê que nós precisamos estar vivendo experiências em corpos materiais. Uma vez que já temos compreensão de que o Cristo vive, e se o Cristo vive, todos vivem, porque, como o próprio Paulo diz, se o Cristo não vive, os outros também não vivem. Se o plano espiritual existe, se nós somos seres espirituais, obrigatoriamente precisamos ser seres imortais. E Kardec gostaria de saber, diante da lei da reencarnação, por que nós estamos aqui? Ou qual o objetivo que Deus espera de cada um de nós a estarmos movimentando corpos físicos? Uma vez que o próprio pensamento é do Espírito, e que tudo é o Espírito, por que estamos nós, então, encarnados? E é essa a questão 132 do Livro dos Espíritos que diariamente me perturba. Porque Kardec coloca qual o objetivo da encarnação. Por que estamos nós vivendo em corpos físicos nessa sociedade em que nós estamos? Nesse momento de humanidade que estamos vivenciando. E quando os Espíritos começam a responder, a primeira parte não é nem a que nós vamos nos atentar tanto, embora seja ela a chave principal da resposta. Quando os Espíritos vão dizer: Deus impõe a nós a encarnação para que nós possamos chegar à perfeição. Nós estamos encarnados para que nós possamos melhorar. Para uns é expiação
Eu preciso ajustar coisinhas que lá atrás eu não me ajustei, que eu me equivoquei, para outros missão. Mas para evoluirmos, para aprendermos, para crescermos, para progredirmos, é preciso que nós experimentemos todas as vicissitudes da vida corporal. Todas as mudanças, todas as aflições, todas as dificuldades que vão surgindo para nós. É preciso que nós vivamos, ou, como eles colocam, que nós soframos as vicissitudes, que nós estejamos presentes no aprendizado que aquelas vicissitudes vão trazer. Então, não é buscar não vivê-las, é como melhor extrair as coisas dessas vicissitudes. Mas, como eu disse, esse início da resposta não é o que nós vamos trabalhar, porque eles dizem assim: há ainda um outro fim para a encarnação, é de que cada espírito possa assumir a sua parte na criação, para que cada um de nós possamos contribuir para a obra de Deus. Uma vez que, enquanto nós estivermos praticando a lei de Deus, nós iremos progredir, ajudando o outro e avançando, nos depurando. A gente não entende a nossa parte na criação. Muitas vezes imaginamos Deus, muitas vezes ainda confundimos Deus e Jesus, e nós não conseguimos compreender que nós temos que assumir a nossa parte na criação. Acordar todos os dias é pensar como eu consigo contribuir para que a lei de Deus possa realmente ser praticada. Qual a contribuição que eu posso dar? No lar, no trânsito, no centro espírita, em todo o local, em todo o momento, em todo o instante. Porque nós estamos vivendo uma lei de progresso. E quando nós entendemos, então, que os espíritos disseram: olha, Deus coloca a encarnação para que nós possamos progredir, Kardec vai fazer questão de estudar sobre a lei de progresso. Lá na questão 783 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: olha, mas o progresso sempre é lento assim, desta forma? Porque quando eu olho para Moisés, eu não sei se a gente avançou muita coisa, não. Melhoramos, é fato, mas muito. Quantos 1000 anos foram até aqui, quanto humanidade? Então, Kardec olha para isso e fala: olha, mas o progresso sempre é lento, hein? Sempre segue o ritmo natural das coisas. E os espíritos vão dizer: olha, o progresso é sempre lento e segue o ritmo natural. Porém, quando nós deveríamos já ter evoluído um certo tanto e não evoluímos, a partir do momento que já temos condição intelectual e moral para evoluir e nós não evoluímos, Deus então convida a humanidade a sofrer alguns abalos físicos e morais. E nós estamos vivendo esse momento de abalo físico, mas principalmente moral. Se nós retornamos à pergunta, justamente porque deveríamos ter avançado, em questões morais principalmente, mas estacionamos. O momento em que vivemos é um convite a retomarmos a marcha, de assumirmos a nossa parte da criação. E Kardec traz uma contribuição fundamental, quando uma nota ele coloca essa questão. Quando ele mesmo vai dizer: olha, devagar, consequências morais novas vão penetrando as ideias, e essas consequências novas, essas ideias novas, podem muitas vezes dormirem por séculos, até que um momento desperta e faz cair todos os edifícios do preconceito que muitas vezes nós ainda vivemos. Por isso estamos vivendo um momento que os edifícios vão desabar, morais, para que depois possa então encontrar um equilíbrio e partirmos a partir daí. Kardec diz: mas o homem, olhando apenas pelo seu ponto de vista, pelos seus interesses próprios, principalmente materiais,
olha para tudo que está acontecendo e vai achar que tudo está descontrolado. Vai achar que tudo está fora de ordem. Mas aquele que consegue olhar um pouco acima das coisas, aquele que tem buscado compreender Jesus, olha para tudo isso e encontra Deus trabalhando naquilo que muitos acham ser o caos. Por isso é um momento em que nós precisamos compreender como a doutrina espírita nos convida a fazer aquilo que o próprio Cristo fez com o cego de nascença, nos dar condição de enxergar o momento e a oportunidade que nós temos tido. Se nós não estivermos assumindo a nossa parte, estaremos do outro lado, e as dificuldades serão talvez maiores ainda. Por isso, quando Kardec passa a entender que tudo aquilo que ele havia trabalhado com os espíritos, e ele pergunta, olha, sempre a lei de Deus chegou aos homens? Sim, os espíritos dizem, sempre Deus encontrou meios de fazer a sua lei ser lembrada. E quando ele trouxe, olha, mas então qual é o nosso maior modelo, o guia, naquela questão 625, que nós tanto às vezes decoramos, Jesus, modelo e guia da humanidade. Kardec olhou e falou, bom, então, mas qual é o objetivo do Espiritismo, então? Porque se a segunda revelação está lá atrás, e eu não estou mais vivendo o tempo do Cristo, e as dificuldades nossas não é mais o pescar, o pagar imposto como era antigamente, as nossas dificuldades são novas. Qual o objetivo, então, do ensinamento dos Espíritos, uma vez que o Cristo já ensinou toda a lei de Deus? Porque na própria Gênese, Kardec vai trazendo um olhar fundamental e vai dizendo, olha, Deus vai enviar reveladores até nós chegarmos não precisar mais. E não é uma condição do homem escolher quando quer ou quando não quer. É Deus que saberá quando o homem não mais precisar. Por isso nós olhamos muitas vezes e nos limitamos a um conhecimento passado sem a aplicação moderna. Por isso, quando Kardec perguntou qual o objetivo dos espíritos, dos ensinos dos espíritos, uma vez que eles vão trazer sobre a lei de Deus, e Jesus já nos ensinou a lei de Deus, eles vão dizer, olha, ao tempo de Jesus, Jesus ensinava por parábolas, por passagens, porque aquele povo não compreendia ainda, mas a mensagem é a mesma. Os Espíritos vêm para que nós possamos compreender de fato aquilo que Jesus nos ensinou, porque muitos não compreendem. Nós imaginamos que o nosso vizinho tem a visão que muitas vezes nós temos sobre as leis de Deus, muitos não a compreendem. O que para nós não é nem questão de discussão mais sobre a reencarnação, por exemplo, para muitos é algo impossível de existir. Para nós que presenciamos os fenômenos espirituais diariamente, não tem como discutir. Mas para o vizinho, às vezes, isso é algo impossível. Então, nós imaginamos que todo mundo, ou todos, já compreendem as leis de Deus, as possibilidades, aquilo que Jesus o fez, e nem sempre é assim. Por isso, o papel dos Espíritos é justamente fazer com que nós compreendamos, mas principalmente que nós pratiquemos. Porque não está mais colocado para nós buscarmos olhar Jesus apenas pelas nossas paixões, por aquilo que nós imaginamos ser felicidade. É preciso que nós busquemos compreender agora Jesus pela nossa própria razão. Nossa própria razão. Não à toa os Espíritos seguiram na outra questão seguinte, por isso a verdade precisa vir ao seu tempo. Porque esses ensinamentos que nós temos hoje, que a doutrina espírita nos traz abrindo o entendimento do Cristo, tempos atrás seria inútil. É preciso que a verdade chegue ao seu tempo,
porque assim como a luz, se uma verdade se abre de um momento para o outro, nós vamos ficando meio perturbados. Mas o fato é que nunca tivemos tanto ensinamento, ou instruções, se assim nós quisermos, quanto aos dias de hoje. Com tantos ensinamentos, com tantas instruções, o que temos que fazer daqui para frente? Quais são as condições e as possibilidades? Porque muitas vezes queremos olhar a vida dos nossos avós e se comparar com aquele período, não nos preparando para os momentos desafiadores do hoje, não entendendo o nosso papel em preparar os jovens que hoje estão para viver os desafios do futuro, a nossa parte na criação. Por isso, a doutrina nos convida sempre a pensarmos nesse estado racional das coisas. Quando Kardec vai trabalhar na Revista Espírita, em 64, lá em maio, ele trabalha sobre a ideia da presciência. E ele vai dizer, olha, muitas vezes a gente olha espíritos com capacidade de dizer o que vai acontecer num futuro. E nós ficamos imaginando que eles estão prevendo um futuro, adivinhando o futuro e acertando. O fato é que muitos dizem algo e esse algo acontece. Mas o fato é que a maneira como nós estamos vivendo o presente e já está desenhando o nosso futuro. E muitas vezes nós não percebemos. Então é muito fácil, muitas vezes, olharmos para uma pessoa e falar, filho, se você continuar assim, daqui a pouco você vai quebrar a cara. Mas como você sabia que eu ia quebrar a cara? Porque, pelo que está se desenhando, não tem como não ser assim. E os espíritos um pouco mais evoluídos têm condições de olhar um pouco mais acima. Como ele mesmo diz, como se estivéssemos em uma montanha, olhando para o vale, nós dentro do vale, caminhando, esperando o que vai acontecer a cada curva. E aquele que está fora do vale, olhando por cima, tem condições de falar, olha, ele vai estar subordinado a uma queda aqui, ele pode ser assaltado ali, porque ali tem ladrões. Então, se os espíritos falassem isso, mas não é esse ponto que nós queremos trazer da presciência. Até poderíamos falar da limitação do entendimento do futuro que nós temos. Mas é um parágrafo que Kardec vai dizer assim para nós, que se nós parássemos para olhar a Terra, compreenderíamos que nós somos apenas um ponto na imensidade, no universo. Se nós deixássemos de olhar as coisas da terra com as estreitezas da terra, encontraríamos aí a chave da verdadeira fé, da fé robusta, de compreender que as soluções espirituais não estão apenas nessa vida material, não nesse plano material, que aqui é a oportunidade de nós crescermos apenas. E ele vai dizer, aquele que olha um pouco acima dos interesses materiais, muitas vezes são subordinados a dificuldades ou vicissitudes, mas parece que nenhum abalo causa na vida dele, porque já compreendendo o futuro, entende que aquilo é só mais um obstáculo a vencer e ganhar experiência, e feliz muitas vezes fica, inclusive, pelas dificuldades que se desenham à sua vida. Diferente daqueles que, vivendo amarrados à estreiteza, ao olhar estreito da terra, parece que todas as vicissitudes os abalam cada vez mais. A dizer para nós que quanto mais estivermos com os nossos olhares, a horizontalidade do mundo, as questões da terra, buscando felicidade apenas na relação material, mais nós sofreremos os abalos, os impactos que as vicissitudes farão chegar até nós. Por isso, olhar além é desenvolver a própria fé. Quando, ao entendimento de fé, ao próprio capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá Kardec trabalha para nós
sobre a fé e nós vamos entendendo que a fé que a gente imaginava muitas vezes desaparece. A fé que nós imaginávamos ter ou conquistado, na verdade, ainda não conquistamos. Quando ele mesmo começa a trazer sobre a necessidade de uma fé robusta. E ele abre falando para nós da fé vacilante. Que muitas vezes nós não conseguimos realizar as coisas porque nós já imaginamos não conseguir. Muitas vezes nós não conseguimos vencer os obstáculos porque nós já imaginamos não conseguir vencer os obstáculos. E justamente pelo pensamento que nós colocamos, é que a nossa fé vacilante, ela aparece. Porque se os meus pensamentos também são vacilantes, como posso eu ter certeza daquilo que eu vou alcançar quanto à evolução espiritual, se diante do caminho tudo me apavora, tudo me desespera? Por isso deveríamos buscar a fé robusta, como ele coloca para nós, que consegue olhar distante e falar: essa é a minha meta. Pouco importa o que aconteça ao meio do caminho, vencerei sempre ao caminho do bem, mas buscarei a minha meta. Que a fé robusta consegue prever o futuro, seja lá o tempo que for, na certeza de que eu serei um espírito muito melhor, vencendo todas as dificuldades. Porque não basta apenas nós falarmos que cremos. É preciso que nós tenhamos certeza, e a certeza vem da compreensão da lei de Deus. Uma vez que os Espíritos nos trouxeram as informações necessárias para compreender, mais uma vez, a lei de Deus, estudando a doutrina espírita, buscando a aplicação no próprio Cristo, a nossa fé se fortalece. A certeza justamente porque eu compreendo como funciona a lei de progresso, ao que estamos submetidos, o que vai acontecer, e seja lá o que aconteça, passaremos pelos desafios buscando alcançar a nossa meta, progresso moral e intelectual da própria humanidade. Mas para isso, nós precisamos abandonar a ideia da fé cega que muitas vezes nós ainda trazemos, de imaturidade ainda espiritual, ainda vindo muitas vezes antes da primeira revelação. Uma fé cega, que acredita em tudo, que não questiona nada, que não quer pensar, simplesmente aceito porque alguém disse, e se alguém disse, eu tomo como verdade. A condição de maturidade que nós estamos não é a condição de alguém que fecha os olhos e aceita tudo porque ali está. A revelação espírita veio justamente para nós questionarmos, para trazer luz e nós seguirmos pela nossa própria razão, não mais pelas paixões. Ainda que eu diga, eu caminho pelas minhas paixões, mas minha razão está dizendo que eu estou no caminho equivocado. Por isso, buscar compreender a fé racional, que interroga tudo, analisando se tem sentido, se tem lógica, aquilo que eu estou fazendo, a maneira como tenho me relacionado, a maneira como tenho me postado. Esse é o papel que a doutrina vem nos trazer. Olhar para o Cristo com essa ótica, olhar para o mundo com essa ótica. Não à toa, quando abrimos o Evangelho, Kardec coloca justamente a ideia de fé raciocinada na abertura do Evangelho. Só é aquela fé raciocinada, fé robusta, a fé inabalável, só é aquela que pode, face a face, diante da razão, encontrar em qualquer tempo da humanidade. Só é fé verdadeira, ativa, produtiva, robusta, aquela que sempre se coloca diante da razão, seja lá o tempo que for. Venha o ensinamento que vier, venha revelações que vierem, porque fortalecido eu estarei, não mais porque alguém disse que era assim, mas porque agora eu compreendo. Só quando a gente olhar para essa fé, é que verdadeiramente nós chegaremos ao entendimento da lei de amor. Queremos pular etapas,
Queremos sair muitas vezes ainda de condição de espíritos inferiores e chegar à condição de espíritos puros, sem passar pela transitoriedade necessária. Não à toa, ao capítulo 11, quando Kardec vai analisar justamente a citação evangélica, trazendo amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro ensinamento, mas o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Capítulo esse que traz, inclusive, esse título. Ao item 8, Lázaro, o Espírito Lázaro, lá em Paris, em 1862, traz para nós uma mensagem chamada a Lei de Amor, onde vai dizer que o amor resume a doutrina do Cristo por inteiro. Uma vez de que o amor é o sentimento mais elevado, que quando Deus nos criou, nós ainda caminhávamos ao início pelos instintos, mas pela defesa, aos instintos naturais de sobrevivência, que um pouco mais elaborado, porém corrompido pelo mundo, chegaríamos à ideia das sensações, buscando os prazeres, buscando as trocas. E creio eu que é nesse estado de evolução quanto à lei de amor que a maioria de nós nos encontramos, buscando as sensações, buscando as trocas. Mas quanto mais elaborado as sensações, quanto mais trabalhado, chegaremos à ideia dos sentimentos. E esse sentimento mais bem trabalhado ao nível máximo é o amor. Para vermos de fato como nós ainda não entendemos a mensagem que Jesus veio nos trazer. Por isso o próprio Lázaro vai dizer, mas não vai confundir o amor com esse sentimento carnal. Porque o amor verdadeiro é como uma luz ou um sol que sai de dentro para fora. A dizer, é quando você tiver aquele sentimento de querer levar luz aos outros, ao sair da aldeia e voltar a Jerusalém, de assumir o teu papel na criação. E ele segue. Não acrediteis na esterilidade do vosso coração. Não acrediteis que a humanidade está ruim e que vai piorar cada vez mais. Olhando para nós, não acrediteis que estamos nós aonde deveríamos estar. Já poderíamos estar produzindo muito mais. Porque o espírito é um campo que precisa ser trabalhado. É preciso que busquemos as ervas daninhas e vamos aparando-as, olhando para as nossas posturas equivocadas e corrigindo-as, buscando de fato sermos seres melhores. Aí ele vai finalizando para nós dizendo que essa lei de amor é realmente a lei que nos une todos como irmãos. Que somente quando compreendido a verdadeira lei de amor, nós encontraremos a verdadeira felicidade. Ou, se preferirmos, quando compreendido a lei de amor, é que encontraremos a chave para Jesus. Por isso eu disse, eu não trouxe a chave. Que possamos realmente olhar para nós, diante de todas as instruções que a doutrina espírita faz chegar diariamente aos nossos corações, que possamos buscar, abandonar as sensações e possamos adentrar de fato ao campo do sentimento, entrelaçando-nos uns aos outros, ultrapassando os obstáculos e de fato assumindo aquilo que Deus espera de nós. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos pela presença do dia de hoje, fechando, o nosso ano, a
reflexão que nos trouxe o Leonardo. Obrigado, Leonardo, pela sua presença. Atendeu-nos carinhosamente mais uma vez. E obrigado a vocês, né, que estiveram conosco este ano nas palestras, nos seminários. Que Jesus ilumine a cada um e que possamos pensar, né, procurar essa chave que ele, né, falou aqui para nós, que é difícil, mas eu tenho certeza que nós conseguiremos. E dando um recado, né, o nosso bazar continuará, né, amanhã, né? Teremos, quem quiser vir colaborar, as meninas estarão aqui para atender a todos. E o ano que vem, se Deus quiser, Jesus nos iluminando, teremos mais reflexões. Começando o ano novamente com o Nelson Bretanha em janeiro. Muito obrigado a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigado.